Nós temos, hoje a nossa conversa é amplamente repartida, sobre o tema que Augusto Rodrigues nos convidou a falar, aqui na CPFL, no Café Filosófico, sobre o que as mulheres sempre esconderam dos homens e delas mesmas. Maite e eu não explicamos, não fizemos uma ementa, porque seria um pouco contraditório fazê-lo, e deixamos que vocês entendessem que nós sabíamos. E vocês vieram. O que é formidável. Bom, eu gostaria de introduzir o tema através da forma que os homens, desde a Bíblia, têm falado a respeito das mulheres. Vocês verem que forma enaltecedora eles têm feito. Oi? Eu retiro isso de um livrinho de um chileno chamado Isidoro Lois, chamado A Mulher. E eu utilizei isso num texto, num livro há alguns anos atrás, chamado Psicanálise e Problemas ao Feminino. Quem me deu esse livro, aliás, foi um lógico chamado Milton da Costa, que por alguma razão específica deve tê-lo comprado e me dado de presente. E desse livro eu extraio algumas frases para provocar, para pôr o tema na mesa, para fazer falar. Primeiro, como no Gênesis a mulher era vista. Multiplicarei teus trabalhos e misérias em tua gravidez, com dor parirás os filhos, e estarás sob a lei de teu marido, e ele te dominará. Buda, não o bar, mas o verdadeiro. A mulher é má. Cada vez que tiver ocasião, toda mulher pecará. Péricles, 450 anos antes de Cristo. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não são cidadãos. Eurípides. Mas a gente entra em que categoria, será? É essa a questão. Eurípides. Os melhores adornos de uma mulher são o silêncio e a modéstia. Aristóteles, pai da razão. O escravo não tem vontade. Não, desculpe. A mulher é por natureza inferior ao homem. Deve, pois, obedecer. O escravo não tem vontade, a criança tem, mas incompleta. A mulher tem, mas impotente. São Paulo. A mulher deve aprender em silêncio com plena submissão. Não consinto que a mulher ensine nem domine o marido, apenas que se mantenha em silêncio. Shakespeare. Eu acho que eu vou fazer esse debate aqui de joelhos, Jorge. Você não sabe que sou mulher? Quando penso, tenho que falar. Voltaire. Uma mulher amavelmente estúpida é uma bendição do céu. Hegel, hein? A mulher pode naturalmente receber educação, porém sua mente não é adequada às ciências mais elevadas, à filosofia e a algumas artes. Oscar Wilde. Todas as mulheres acabam sendo como suas mães. Essa é a tragédia. Ortega y Gasset. Estamos chegando mais perto. Ortega y Gasset. A mulher parece resolvida a manter a espécie dentro de limites medíocres, a procurar que o homem não chegue nunca a ser semideus. Elias Canetti, Prêmio Nobel de Literatura de 1981. Sua confusão era tal que começou a piorar mentalmente como uma mulher. Bom, e finalmente a lista é longa, eu encurto, né? O epitáfio do grande poeta inglês John Donne, século XVII, morre a mulher dele e ele escreve na tumba dela: enquanto você repousa, eu descanso.
pode, né? Com humor pode espinafrar. Veja, a primeira coisa que a gente teria, talvez a ideia, eu ouvir essas frases que nos faz rir, como diz Maitê, com humor pode espinafrar, é porque tem humor, tem alguma coisa que sai de algo direto, porque se fosse algo direto não poderia espinafrar, seria uma degradação da mulher. Acredito que esse conjunto de frases que vem desde a Bíblia até Elias Canetti, até Ortega y Gasset, até Shakespeare, enfim, a todos aqueles homens que a gente aprendeu a respeitar, a ler, pais da literatura, da ciência, enfim, da lógica. Eu acho que isso nos ensina é que para todos eles a mulher sempre escapa. A mulher não tem um lugar que seja capturável por essa razão. O que faz com que a mulher seja vista, que o segredo seja, não... Hoje em dia ficou difícil usar esse nome depois de um certo livro, mas que o segredo seja que existe um lugar para a mulher, uma atopia, um lugar fora da civilização. Não que isso tudo sejam desaforos, não que isso sejam xingamentos, não que isso sejam escrachos, mas que essa série de frases mostram o desaforo. São desaforos em relação à mulher. Desaforo no sentido da palavra desaforar, de fora do lugar, né? Todas essas referências não dizem da mulher, mas dizem, sobretudo, da dificuldade dos homens e das mulheres capturarem o feminino e capturarem a própria mulher. E uma das formas clássicas que a gente tem de capturar aquilo que escapa é através da dor, através do xingamento, através do desaforo, através do insulto, porque as palavras insultantes são aquelas que colam, que saltam em cima. Insulto. Né? E o insultar faz com que como se a gente pudesse pegar esse feminino. Bom, eu quero passar para Maitê, mas eu gostaria de colocar então como primeiro ponto isso, da dificuldade nossa histórica do homem e das mulheres na captura do que é ser mulher. E que normalmente, quando nós falamos dela, nós acabamos gerando insultos. O segundo ponto é que se a mulher está fora da civilização, é interessante a gente ver o lugar que ela fica fora da civilização. Na época industrial, até 20, 30 anos atrás, se eu perguntasse para vocês rapidamente qual seria a figura da mulher mais conhecida, a mulher era vista como mãe de família, a mulher era vista como enfermeira, como aquela que cuida dos filhos, zela pela educação, zela pelo senhor que faz a civilização, ou seja, zela pelos homens. Isso era compatível com uma época onde a sociedade se organizava de uma forma masculina, que foi o mundo anterior, que foi o mundo industrial. Essa nossa sociedade não se organiza dessa maneira. Essa nossa sociedade se organiza em redes, se organiza horizontalmente, se organiza não respondendo a padrões e a princípios comuns. Não existe mais a versão do universo, existe uma pluralidade de possibilidades. Esse mundo de hoje não se faz mais por hierarquias, por competições, se faz mais por parcerias, por amizade, se faz mais por encontros e produções e separações, se faz mais por singularidade, se faz mais por talentos. Esse mundo de hoje está muito mais próximo do ser mulher do que o mundo de ontem. O que faz com que quem tenha proposto esse módulo, que foi Augusto Rodrigues, tenha feito pergunta do ponto de vista do homem. O homem é muito assustado do que fazer com essa mulher que ele conhecia até 20 anos atrás, que ele a sabia em um determinado lugar e que de repente ele a vê perigosamente solta, perigosamente livre, perigosamente sexualizada, perigosamente interessada nela mesma, perigosamente trabalhadora, enfim, não mais servindo como aquele ponto de referência estável ao qual ele estava acostumado. Isso não quer dizer que as mulheres estejam tranquilas nesse momento, as mulheres também não estão tranquilas, mas isso quer dizer que, sobretudo, os homens estão muito intranquilos, porque a globalização é algo muito mais, está muito mais para as mulheres que para os homens. O último comentário, que eu queria ainda sensibilizar vocês, é que os homens têm um tipo de satisfação que visa o grupo, visa o conjunto, visa o
visa o igual, visa o idêntico. Comece pelo vestuário dos homens, vejam quantas pessoas estão aqui hoje com blazer azul e camisa azul clara, né, e calça bege. Né? Veja que um guarda-roupa masculino tem essa imensa variação do azul ao marrom, que os sapatos são marrons ou pretos e que as meias são azuis ou pretas. Né? Vejam a cor dos cintos, veja como eles adoram ficar numa mesa de bar trocando informações dos seus grandes troféus, daquilo que conquistaram, como um diz para o outro, dos grandes troféus da civilização, até que chega uma mulher e faz um muxoxo, né, e diz, sim, é ótimo que você está comemorando, mas vamos fazer outra coisa? Né? E ele, quer dizer, se os homens ficassem só entre si, eles estariam até hoje dizendo como o seu tacape é bonito, o seu também é legal. Né? Quer dizer, eles têm essa possibilidade do reconhecimento mútuo. Já trabalhei aqui em Café Filosófico anterior, que quando você elogia um homem, ele acha ótimo, mas se você elogiar e compará-lo, ele vai achar mais fantástico ainda. Né? Você diz, você puxa como você é brilhante, ele vai falar, mas não, se você falar para um homem, você é brilhante como Churchill, fala, não, agora exagerou. Né? Bom, ele vai adorar a comparação. Se você disser para uma mulher, né, como você está linda, ela pode gostar, baixar os olhos. E se você disser para ela, você está muito parecida com a Sharon Stone, ela vai achar, está vendo, alguém já berrou, é isso, quer dizer, imediatamente existe, né, o repúdio a qualquer comparação, porque a mulher é singular, né, porque a mulher exatamente não é capturável em nenhum tipo de conceito específico, a não ser numa generalidade as mulheres, mas elas só podem ser tomadas uma a uma. Eu espero que a gente possa discutir essa noite esses aspectos. Né? Esses aspectos dessa mulher de hoje, dessa mulher globalizada, na medida em que essa mulher continua escondendo de todos nós a essência dessa feminilidade, a gente vê isso repercutir em todos os momentos da vida. Como é que uma mulher fica grávida hoje em dia, como é que uma mulher educa, como é que uma mulher trabalha, como é que ela casa, como é que ela ama, como é que ela se apaixona, como é que ela nasce, como é que ela morre. O que você acha? Eu acho muito injusto que você fale 15 minutos sobre temas variados e passe a bola para mim para eu fazer a síntese. Eu sou apenas uma mulher. Eu sou apenas uma escada, Maite. Olha aqui. Eu acho que eu vou ficar só ouvindo o Jorge também, porque é tão bom, né? Ele é o intelectual, o homem que conhece os livros, que leu muito, que tem memória para reter essa informação, essas teses de grandes homens, grandes pensadores que pensaram coisas a partir de suas vivências em muitas épocas, né? E eu sou uma pessoa com muitos buracos negros na minha memória, na minha cabeça, muitas zonas sombrias, porque eu acho que eu, de certa forma, até li algumas coisas também. Anotei. Mas não fixa, né? Então, eu acho que as coisas em mim, meio que elas se transformaram num outro material que não serve para o debate. Serve para viver. É bom para burro, porque é uma coisa que metabolizou e se transformou numa outra coisa. Do quê? Mas uma coisa que serve para a vida, assim, para saber como andar e como percorrer. Enquanto você é uma pessoa que também sabe fazer essas coisas. Obrigado. Mas você é o intelectual da mesa. Eu sou apenas uma diletante que fui passando pela vida e tendo impressões e eu acho que, apesar disso, eu trouxe aqui a melhor parte de mim, que é o seguinte, que é uma coisa que ele também tem, e que ela tem, e que você tem, e que todos nós aqui temos, e que o peão da fazenda tem, o gari tem, que é justamente o que responde à pergunta ali, o que eu acho que a gente esconde, todo mundo esconde, as mulheres escondem do homem e escondem de si mesmo, é o que elas têm de mais pessoal,
de mais único, aquilo que mais as caracteriza, que é a sua singularidade, a sua individualidade, aquilo que a gente tem e que o outro não tem, aquilo que a gente esconde porque a gente acha que não vai ser aprovado se a gente expuser. Então, e que é sempre a parte mais interessante das pessoas, né? Quando a pessoa consegue se aquebrantar e tirar as cascas todas e que aparece aquela coisa, porque às vezes escapa e a pessoa mostra aquilo, apesar dela mesma, né? Mas em geral não, porque em geral a gente está tão armado de mecanismos de sedução, né? Porque a sedução não é só para levar uma pessoa, porque você quer seduzir aquela pessoa para levar ela para a cama. Ou para namorar aquela pessoa, porque você quer que a pessoa se relacione com você dessa maneira. A gente seduz uma pedra se a gente não puder. Se ela não for gostar de mim, eu quero que ela goste, que ele goste. A gente é assim, né? Nós somos gregários e nós queremos a apreciação do outro. Então, eu acho que a gente começa a seduzir quando a gente nasce. Porque a gente chora e aí você chora e vem aquele peito gostoso, cheio de leite quentinho, derramando na sua boca, doce. E aí, aquilo é muito gostoso, né? Se eu pudesse, eu estava chorando até hoje. E a gente chora, mas só que de outras maneiras. A gente vai sofisticando a forma de seduzir. E a gente vai se armando de mecanismos que a gente acha que são indispensáveis para que a gente seja querido pelo outro, né? E acho que não são. Porque esses mecanismos são justamente o que afastam. Porque as pessoas não são tão tontas assim. Elas percebem o mecanismo. Ah, lá vem aquela mulher de novo fazendo aquele mesmo negócio que eu já vi na Silvia e na Cláudia, e na Joana e tatatá e nananã. Eu não vou compactuar com isso. Por que eu vou ficar com essa mulher que vai fazer exatamente o que eu tenho visto há 20 anos, se eu posso ser aquele rapaz adolescente de sempre? Né? Por que eu vou ficar adulto e querer me relacionar com uma coisa tão falsa, que eu já vi tantas vezes? Que a gente não tem coragem de mostrar o que existe ali, que é só seu, que são as suas impressões, que você andou pela vida e você sentiu aquilo de uma maneira só sua. Existe isso. As pessoas às vezes não sabem verbalizar. Você pega uma pessoa do campo, e a pessoa do campo, ela tem poucas palavras. Então, ela fala, eu estou com fome, eu sinto frio, eu estou cansado, eu vou dormir. E quando ele quer expressar sentimentos e coisas mais sutis, ele faz silêncio. E a gente é obrigado a ler nas entrelinhas. A gente é obrigado a ler o silêncio do outro. E na cidade não há silêncio. Há um monte de palavras vãs, né? A gente fala e fala e fala e fala para encobrir aquele negócio que a gente é e que a gente não quer que ninguém veja. E que é o que a gente tem de mais bonito, né? E aí, assim, eu não preparei nada, sabe, Jorge? Tá indo bem? Tá indo direitinho. Um pouco, sim. Aí, ainda bem que ele preparou, ele tem uma linha de raciocínio. Se eu me perder, ele pega, né? Você pega, não pega? Então tá. Toda vez que você se perde. Não, aí eu ia falar de uma outra coisa que você falou. Não pode? Hoje não. Não. É sobre o que você disse. Não, tudo bem. Eu só estou repercutindo o que você falou. Eu sou apenas uma mulher aqui. Não vou esquecer. E aí, eu estava pensando esse negócio de como os homens tratam a gente de uma maneira depreciativa, historicamente, desde a Bíblia até passando por todos aqueles rapazes que você citou. Eram todos homens, né? Claro. É claro. Mulher não escrevia nessa época. Aí, mulher não escreve. Não tem mais isso. Mulher analfabeta, sabe escrever, não sabe pensar, não sabe articular um pensamento, né? Então, eu estava pensando uma coisa que eu conversei com o Calico uma vez. Calico, meu amigo que está ali, que eu vou falar agora, porque eu olhei para você e lembrei de uma coisa que era assim.
que todo homem que está aqui nesse lugar, e você também, Jorge, saiu de dentro da barriga de uma mulher, né? E que essa capacidade que a gente tem de gerar filhos e de fazer crianças sem fazer nada, né? Porque sai um ser com dedo, rim, coração, pulmão, e é um milagre prosaico, é um milagre do cotidiano que toda mulher sabe fazer, mas isso nos confere uma dimensão divina. E eu acho que junto com isso, além dessa característica que é um pouco assustadora, por ser divina, existe também uma coisa assim, de que a gente vem para esse mundo mais intuitiva, a gente tem uma natural tendência à introspecção, a gente tem capacidade de amar incondicionalmente, a gente vem com essa facilidade. Eu acho que tudo isso assusta um pouco o mundo masculino, né? Ele olha para aquela coisa que o atrai tanto e ele não sabe muito bem o que fazer com tudo aquilo. Então, eu fico vendo assim na minha filha que tem 17 anos, né? Outro dia eu estava ali, aquele bando de adolescentes, e eu fiquei vendo como os rapazes, assim, até na hora da sedução, para voltar ao que eu estava dizendo, como os rapazes que ficam, hoje em dia você pode ficar com muitas pessoas, né? Mas pode mais ou menos, os meninos podem. Quando eles ficam com muitas pessoas, eles continuam sendo os garanhões de sempre. Os nomes são farpa, garanhão, espada. É tudo assim, adjetivos enaltecedores. E nós, quando ficamos, são... Maçaneta vai de mão em mão. Maçaneta vai de mão em mão. E aqueles outros, né? A pobre da ave, moedinha, coitadinha, pequena, galinha, piranha, continua sendo. Piranhis, perdição de linha. A menina que ficou com muito, perdição de linha. Aquilo é uma perdição de linha. Agora vai para os meninos se tem esse tipo de adjetivo. Então, eu acho que como eles não conseguem lidar com a mulher substantivo, eles nos retalham em pequenos adjetivozinhos, sabe? E é isso que acontece, né? Pode falar. Posso? Tá bom. Foi fantástico. Foi bom? Muito bom. Puxa vida. Bom. Me dei bem. Palmas, por favor. Eu vou retomar, eu vou também repercutir o que você falou. Porque eu acredito em uma problemática ultra interessante nesse aspecto que você começou dizendo, o que você tem, que o outro tem, que o outro tem, depois você foi para o gari, foi para o campo, foi para a pessoa da terra. Tem duas maneiras de ver isso, eu acho que é interessante a gente discutir. Que é a seguinte, uma de pensar que a essência, que a verdade, que a proximidade está no mais natural de nós mesmos e que nós fomos perdendo essa natureza e as camadas de máscaras que fomos colocando sobre as nossas vidas foi nos afastando dessa essência. É um pouco a posição de Rousseau, que no fundo tem um bom selvagem em nós e que ali estaria a nossa essência e que a cultura nos fez mal. E aí faz com que a gente pense que se a gente for para o mato e conversar com o homem da terra, que ali eu encontro o ser natural e o ser verdadeiro. Essa imagem é comum, né? Eu queria dizer uma coisinha para você sobre isso. Um dia comentaram para Jacques Lacan, de uma paciente que, em um belo momento de uma sessão, se jogou do divã e chorava encolhida ao lado do divã no chão, e a pessoa que atendia, estava fazendo uma supervisão com Lacan, e a pessoa que atendia dizia, viu, doutor Lacan, como ela chegou ao âmago dela mesma, ela estava numa posição fetal e chorando muito. E Lacan escreve, isso está num texto dele chamado Direção ao Tratamento, Princípio do Seu Poder, Lacan diz, ai, os analistas não sabem mais diferenciar verdade com crise histérica. Né? Ai, posso complementar? Lacan, claro que pode. Não, fácil. não é Lacan.
vai dar pra você Lacan aqui como psicanalista, que eu posso levar um coco na cabeça, né? Vou citar da minha área, Marlene Dietrich. Ela estava fazendo um teste para um grande diretor da época dela, e ela, durante o teste, ela achou que fez muito bem o teste, mas não foi aprovada. Aí ela chegou para ele e falou assim, mas como? Como eu não fui aprovada? Se eu até chorei. E ele, para ela, disse assim, pois é, mas eu não. Exatamente. Exatamente. Isso, que aliás, é a posição de Derrou sobre o paradoxo do comediante. Né? Quer dizer, será que a pessoa que representa melhor é aquele que é um bêbado ou é aquele que faz com que cada um na plateia se sinta um bêbado? Não é verdade? E é engraçado, aliás, que existe uma relação entre o ator, enquanto Diderot, e o analista. A posição é semelhante. Bom, mas eu queria falar para você sobre o que você falou das máscaras, sobre o que você falou das coisas que a gente põe em cima e que você, como atriz, uma pessoa conhecida e quase, enfim, como um ícone brasileiro, deve sofrer muito. Você já deve ter ouvido inúmeras pessoas chegarem para você assim, deixa eu te conhecer mesmo, deixa eu saber o seu âmago mesmo, deixa eu saber, deixa de ser atriz um pouco, deixa eu saber como você é realmente. Como se, né, houvesse alguma coisa além da cena para ser conhecida. São duas posições que eu queria te propor para debater. Existe uma posição que diz, não, existe uma além da cena, então, para saber mesmo como ela é, tem que saber daquela menina que andava pela rua de Campinas, na bicicleta, junto com o amigo dela, Carico, e que andava e subia e descia as ladeiras, e que depois ia para o colégio interno. Menos. Tá bom. Então, quer dizer, tem esse aspecto, né? Tem esse aspecto. Agora, tem um outro aspecto, que cito de novo Lacan, que além da cena não existe uma verdade, além da cena existe a obscenidade. Que não tem nada além da cena. Né? E aí, nesse sentido, acho que a questão não é tanto nós querermos pegar o segredo das pessoas, tentando fazer jogos de verdade, ou dizer, conta para mim o que mais ninguém você contou. Isso, Jorge. Não é isso aqui, deixa eu só terminar. Deixa, já entendi. Aí você fala, não é, eu sei, mas tenha paciência comigo, eu preciso entender o que eu falei. Aí eu... Talento. Eu já entendi. Exatamente, é talento. Mas Obrigado. Mas não, o que eu queria dizer é que nós podemos ter uma expectativa frente a essa coisa que as mulheres sempre esconderam, os homens sempre esconderam, quer dizer, que as mulheres sempre esconderam dos homens e delas mesmas, como uma tentativa de um despir que fosse possível chegar lá, isso é uma coisa, e outra coisa é deixar as pessoas tal como elas estão, só que responder desde um outro lugar e saber descobrir o silêncio de cada um nesse contato. Eu, pessoalmente, prefiro essa segunda hipótese. Mas é que eu não acho que seja... A gente partiu de um princípio do Rousseau e que seria a cultura que faria esse mal, né, às pessoas, de tirá-las da naturalidade e colocá-las com toda uma bagagem que faz com que elas se armem e aí elas se distanciem daquela coisa mais verdadeira, né? Mas eu não acho que seja cultura, não. Eu acho que é um mecanismo... Não, isso é o Rousseau que acha. Sim, mas era por aí que você estava andando, não era? Não, eu andei com ele e com você. Pegou por ele, né? Eu disse que vamos dizer, a referência clássica nessa questão é ele. Então, mas eu acho que alguma outra coisa faz com que todos nós nos distanciemos de nós. A gente tem uma insegurança que todo mundo tem. Somos todos tímidos no final das contas, né? Eu concordo plenamente. E toda essa timidez faz com que a gente tenha que botar camadas e camadas e camadas e camadas e camadas. E eu fui descobrindo, assim... fazendo coisas comigo. Eu fui tendo que tirar essas camadas, porque é muito desconfortável, dá muito trabalho ficar tendo que agradar a todo mundo. E é impossível, né, a unanimidade. Então, depois que você percebe isso, é tão mais simples você simplesmente
Por exemplo, eu fui convidada para vir aqui, não podia vir, e aí disse que não, e em cima da hora mudei de ideia. E vim. Né? Ontem eu mudei de ideia. Portanto, não dava tempo de preparar muita coisa, né? Então, eu falei, eu vou mesmo assim, porque eu me sinto confortável com o Jorge. Eu acho que o assunto é bom. Eu acho que talvez surja alguma coisa interessante para ser dita. E se não surgir, eu também posso sempre ficar quieta. Ouvindo, porque certamente o Jorge terá alguma coisa muito interessante para dizer. Então, nos dois casos, eu sairia lucrando. E vocês também. Tanto se eu ficasse calada, como se eu falasse. Não é verdade? Vocês entendem então... o que é uma sedutora? Mas isso é uma coisa que eu jamais... Talvez realmente seduz até poste. Eu não faria isso há 15 anos atrás. Isso é uma pessoa que está no meio da vida e que arranjou uma zona de conforto, assim, onde hoje eu me sinto mais confortável dentro da minha pele do que naquela época em que eu estava tentando. Mas você falou, controlar. Você explicou o que você fez? Você começou a se desligar da expectativa do outro frente a você. Você disse, quer dizer, você começou esse comentário dizendo isso. Eu que sempre esperava fazer isso ou aquilo. Você saiu do campo da expectativa. Mas para sair do campo da expectativa, você tem que suportar o campo da angústia. Ah, sim. Aí tem um preço para isso. Tem. Mas atravessa-se, né? Atravessa-se e não se morre disso. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente, que Deus, ou qualquer coisa aí que vocês queiram chamar de isso, essa ordem que faz com que tudo seja imensamente perfeito, não dá pra gente nada que a gente não aguente. Não dá. Não há nada impossível ao homem, porque aquilo que é impossível ele não faria. Você aguenta. E dá para aguentar com mais leveza do que a gente... Pensamento atrapalha muito, né? Nessas horas é muito bom ser aquela mulher, aquela débil mental do... Segue, tira, vai que você atravessa esse túnel, né? Tem um negócio lá, vai andando. Né? E hoje, Maitê, por que você acha que os homens estão tão preocupados frente à mulher hoje? A forma que os homens estão preocupados com a mulher hoje, que eles sempre estiveram preocupados. Eu acho que é muito difícil você ser, porque, por exemplo, meio que os homens, as mulheres estão fazendo coisas incríveis com elas mesmas, né? Além delas serem essa mulher que trabalha e que pensa suas coisas e que tem muitos desejos e que tem uma vida muito excitante e que diz que pode ficar bem sozinha, vai pra casa, chora, né? Mas tudo bem, a gente não mostra essa parte, né? Aquela parte que você quer cortar os pulsos. Essa parte ninguém vê, você só a parede linda. Aí, além disso, elas estão botando peitos inacreditáveis. Panturrilhas. Lipos que fazem ela ficar igual a Jessica Rabbit, né? Aquele corpaço, aço. Elas também já não menstruam mais, elas não têm nenhuma desvantagem. Porque ela bota uma plaquinha e aí acabou. Acabou, tudo ela não menstrua, não tem mais celulite praticamente, porque aquele negócio todo do hormônio, aquelas flutuações emocionais, as flutuações de humor, tudo que a caracteriza como mulher, de fato, não existe mais. Né? Então ele vê uma coisa muito parecida com uma mulher, mas que não é uma mulher. Me assusta também. Me assusta porque não deve ter os feronômios. Cadê os feronômios? Você tirou, você botou a plaquinha, não tem mais cheiro de mulher. Aí o cara vai, enganado, né? Peito, tudo, ele vai. Aí foi, no dia seguinte ressaca, já pegou, não tá mais tão interessado. E não quer mais. Porque não tem, ele percebe que não é uma mulher. Susto, né?
E eu acho também que, então, antigamente, os homens, assim, gostavam mais das mulheres com suas pequenas imperfeições, aceitavam que eram desveladas, assim, na hora do amor. E tudo bem, ele sabia que ia ter umas imperfeições, mas não tem problema, não precisa ser perfeita. É até mais fácil de lidar com algumas, né, se não for perfeita. É mais legal, porque aí eu também posso relaxar, né? O compromisso não fica tão grande e tal, né? Agora, cadê aquele homem viril que gostava de mulher, né? Esse homem, coitado, como é que ele vai mostrar sua virilidade? Não tem oportunidade, não tem mais caçada. Não pode sair para caçar, trazer o bicho. Né? Não tem mais o homem do campo. Aquelas 4 certezas e não se fala mais nisso, né? Que é aquele homem que sabe das coisas, você fica quieta aí, vai pra cozinha, tarará, e eu vou providenciar tudo e tá tudo certo, pronto, acabou. E também, sei lá, o que ele tem? Ele tem um carro, mas a mulher também tem, ela atravessa a preferencial e ele tem que botar aqueles 270 cavalos embaixo da perna, engolir aquela pentelha, que ele tá com vontade de sair atrás dela e puxar o cabelo dela e fazer assim e jogar. Mas ele tem que ser cordial, porque ele é um homem urbano, civilizado. Tá difícil pro homem. Eu concordo, tá muito difícil. Pra mulher? Pra mulher, coitado com esse bando de homem assustado, né? O que a gente vai fazer? Meu nome é Adriano, eu sou endocrinologista e psicanalista aqui em Campinas. E a conversa me lembrou um pouco o mito de Tiresias, quando Hera e Júpiter apostam a respeito de quem goza mais, o homem ou a mulher. Tiresias viveu 7 anos como homem, viveu 7 anos como mulher e pagou com a visão interna. Arrancaram-lhe os olhos e ele foi eternamente punido por trair Hera, revelando que quem goza mais é a mulher. A tentativa do homem, historicamente, nomear o desejo da mulher e vice-versa, não seria o ato mais perverso que a humanidade comete? É de 3 mesmo? É. Oi. Aqui, ó. Meu nome é Suziane, eu sou de Franca e estive com você, Jorge, num seminário junto com Peron e Elci, em Franca. Fiz também, sou psicóloga, psicanalista e musicista, artista. E tenho pensado em algumas coisas e quando eu escutava um pouco da Maitê falando a respeito dessa coisa de nós, mulheres, estarmos sedentas por esse homem que também está perdido. Me lembro até daquele poema, né, de Vinícius de Moraes que fala a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros. Eu queria que você pudesse falar um pouco, Jorge, dessas funções invertidas, dessa coisa de que a independência feminina também descaracterizou um pouco essa questão da arte do encontro e que nós, mulheres, estamos sentindo tanta falta, né? Não sei se talvez também tenhamos deixado de lado a importância que tem a função masculina na nossa vida. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você ou eu? Eu? Então tá bom. Vamos lá. Bom, eu vou começar então essa conversa pela primeira pergunta, por que eu tinha trazido Rousseau à mesa. Pelo seguinte, Maitê tinha feito toda uma discussão naquilo que eu chamaria do semblante ou da mascarada. O termo mascarada está sempre ligado à mulher.
O homem é mais evidente. O homem é mais evidente do ponto de vista psicanalítico porque o homem tem uma identificação localizável. Nesse sentido que às vezes ele pode ser visto como idiota se retomarmos a questão do idiota do idem, né? Que na palavra idiota tem o idem. Um homem é semelhante a outro homem, enquanto uma mulher é diferente a outra mulher. E na sua diferença, o máximo que a gente poderia alcançar seria a cobertura desse elemento singular de diferença que é a máscara, né? Essa cobertura, por um lado, cobre, por outro lado, mostra, como qualquer cobertura. Poderíamos falar sobre o pudor feminino. Eu não vou entrar nos conceitos, eu quero fazer mais um apelo à sensibilidade, né? Eu acho que tem mais a ver com a nossa conversa aqui hoje. Então, fazendo um apelo à sensibilidade, vejam um vestiário masculino e um vestiário feminino, né? Homens fazem... o velho mictório, né? Aquele conjunto, né? De conchas de porcelana branca, onde os homens estão conversando, vão lá, né? Fazem o que tem que fazer, continuam conversando, saem e está tudo certo, né? Não existe isso. Aliás, é um problema para as mulheres. Vejam a fila nos banheiros femininos, né? É uma imensa fila. Aí o homem, eu acho que hoje em dia é o único momento onde o homem se sente superior, né? No teatro, por exemplo, no intervalo, né? O homem entra e sai rápido e não dá para tomar alguma coisinha. A mulher fica naquela fila, né? Para poder. Bom, então. Tem a meia, tem a calcinha, tem o cinto. Sim, mas eu tem queria falar. batom, mas tem o pudor. As mulheres não andam nuas no vestiário, homens andam, né? Não andavam a menos, não sei se. Você tem visitado muitos Não vestiários? tem. Nesse momento, não. É uma pesquisa, mas talvez eu tenha que reatualizar essa pesquisa. Mas, enfim, eu queria comentar sobre esse aspecto, né, sobre o pudor e sobre a máscara. A partir disso, pode-se ficar com a ideia que nós poderíamos chegar a essa essência. Eu me lembro, tem uma coisa engraçada, a revista Isto É me entrevistou quando a Xuxa estava grávida da Sasha. A Xuxa estava grávida da Sasha, né? Bom, aí a revista me fez uma pergunta sobre questão da feminilidade, transparência, enfim, coisas assim, e aí calhou de eu dizer, porque havia uma expectativa que a Globo fosse filmar o nascimento da Sasha, porque a ideia era, vou filmar o nascimento de uma estrela. E me perguntaram o que eu achava daquilo, e eu usei esse exemplo que eu já conversei com você agora há pouco. Eu disse, olha, a tentativa de captar o nascimento de uma estrela, achando, né, que ali estaria se dando o nascimento, no momento do parto, é incapturável, e isso nada mais é que uma obscenidade. Foi capa da Isto É, né? O psicanalista Jorge Forbes diz que parto da Xuxa é obsceno. Não foi uma pequena mudança nessa história. Mas eu queria dizer isso. Então, porque isso é importante em todos os nossos relacionamentos, no sentido de uma expectativa que, por exemplo, de fazer chorar o outro, de agredir o outro, como através do choro, da agressão ou da gargalhada, aí realmente eu tocasse o âmago. Aliás, na gargalhada, no xixi, eu toco algo do âmago. Mas era isso que eu estava querendo dizer, e nesse momento que eu utilizei Rousseau, Lacan se antepõe a Rousseau, Freud antes de Lacan se antepõe a Rousseau, na expectativa de que nós não temos Rousseau tinha uma expectativa que haveria uma harmonia última, a harmonia essa que foi perdida, e Freud não tem uma teoria da harmonia, tem uma teoria do conflito, e o conflito humano não se resolve para Freud, se administra, né? Então eu estava fazendo essa anteposição. Ligo essa questão com a questão posterior, se não seria a maior perversão do mundo nós podermos nomear o gozo da mulher. Seria perversão se a gente conseguisse nomear o gozo da mulher. Os poetas não fazem outra coisa a não ser tentar cantá-la, tentar cantar a música. E nunca conseguem. Por isso que nós temos garantido a possibilidade da poesia continuar na sua imortalidade. Não existe poeta perverso, porque se existisse não seria poeta e ficaria com a sua perversão de uma nomeação final a esse gozo. Agora, se a mulher goza mais que o homem, isso faz parte, quem mais trabalhou isso foi Lacan, diferenciando o gozo masculino, o gozo fálico, do gozo feminino. O gozo da mulher, ele ultrapassa o cerceamento do gozo fálico, do gozo masculino.
Durante muito tempo se chamava Freud machista, porque ele falou da inveja do pênis, né? Então talvez Lacan venha inverter a questão, né? Agora é o homem que tem inveja do gozo, né? Porque as mulheres têm um gozo maior, múltiplo, que o gozo dos homens. Será que numa análise um homem é capaz de chegar a esse a mais? Tem algo difícil. Um minutinho só. Um homem se aferra, tem algo que se aferra em última instância no homem que é muito difícil mobilizá-lo quase nesse último vestimenta que ele traz. Por isso que Maitê, por isso que assim que eu ouvi Maitê, quando agora há pouco você falava sobre a raiva feminina é incomparável com a raiva masculina. Ela é muito maior, ela é muito mais extensa, ela é, como diz a sua amiga Marie Duras, ela é devastadora, né? Há quem dê como exemplo da mulher a Medeia, né? Como nossa amiga estava lembrando, porque Medeia é aquela que quando vê o seu homem, a quem ela dedicou a vida, a seu país, ela sai do seu país, ela fica exilada, ela vive por aquele homem, ela tem filhos com aquele homem, aí depois esse homem chega um belo dia e diz assim: bom, olha aí, tá tudo legal, viu? Eu vou te deixar bem aí, numa legal, o INPS está pago, né? A tua pensão está certa, mas eu estou encantado com uma outra, sabe? Tchau, né? E ela, como todo mundo sabe, faz o estrago que faz, né? Mostrando a capacidade de uma mulher de determinar um vazio para o homem. Ela mata o que seria mais querido para esse homem, os seus filhos, né? Mostrando a razão que aquilo que só uma mulher tem a capacidade de fazer. Bom, isso para diferenciar os dois gozos. E finalmente, Luziane, não, é ela. Até agora eu falei para você, agora eu estou falando com ela. Luziane, eu acho, você falava, eu não estou entendendo minhas anotações, desculpe, mas eu me lembro, quando você falava, eu notei a questão do novo amor, porque você falava sobre a questão da mulher agora, e Maitê já disse isso. Ela disse isso quando... É muito interessante que ela diga, Maitê, que... acredito que Maitê é um bom caso para ser estudado. Assim. Porque... Vamos para análise. Não é? Mesa de psicanálise em público agora, para ficar bem bom mesmo. Não, mas assim como falaria o nosso amigo, agora falando sério, eu acho que você conjuga uma coisa excelente, porque você sempre teve uma posição de ponta, você tem um trabalho como atriz que você sempre conseguiu operar sobre o simbólico e imaginário brasileiro de uma forma marcante, né, que as pessoas se lembram de todas essas passagens. Você sempre interpretou de certa forma o Brasil e a mulher brasileira nesse contexto, e o fato de você ter se exposto muito e muitas vezes não autoriza as pessoas a uma intimidade quando elas não têm. Então, esse balanço eu acho que você consegue muito bem e vem corroborar o que eu estava querendo falar antes, né? Que você pode, se quiser sair nua num cavalo, isso não autoriza ninguém para chegar para você assim, né? Estamos aqui, tá, vamos dar uma cavalgadinha. Quer dizer, não... Quer dizer, você consegue atravessar isso, operar sobre essa cultura, né? Ter o papel que você tem em relação a essa cultura, sem com isso mostrando que a intimidade sobrevive na exposição. Mas com isso eu não estou dizendo que a intimidade esteja escondida, né? Quer dizer, Lacan sempre dizia que o inconsciente está à mostra, né? Está sempre claro, é que a gente não vê as coisas claras, né? Bom, então eu acho que queria te dizer sobre você esse aspecto, né? Mas eu queria, só terminando, Luziane, você falava sobre essa mulher, eu dizia, Maitê já falou sobre isso, porque ela, que é um dos ícones sobre essa vanguarda, entre aspas, da mulher, acabou de dizer, olha,
cuidado, né, que vanguarda também pode se alienar. Não vamos dizer somos poderosas, somos isso, somos poderosas, somos isso, somos aquilo, né? Porque depois vai chorar em casa, não é? Então, eu acho, Luziane, que existe um novo amor. Nós habituamos, homens e mulheres se habituaram a se amar num amor intermediado, num amor em nome de eu estou com você por causa disso, por causa daquilo. E agora as pessoas, se elas estão juntas, é porque elas querem estar juntas. Não existe nenhuma coerção social que possa dizer eu estou com você por causa disso ou por causa daquilo. Isso é uma nova posição, que é um amor muito mais responsável que o amor anterior. E me parece, eu sou muito otimista frente a esse amor. Pronto. Tem mais perguntas aí? Meu nome é Mário, sou homem. Eu queria te perguntar, Maitê... Isso é uma... Um homem corajoso. É. Sou o homem, ele tem certeza disso. Bom, Maitê, Fala. você disse que o mais rico que as pessoas têm é a sua singularidade, né? E hoje eu vim aqui para saber o segredo das mulheres, né? Eu queria te perguntar, então, qual é a sua singularidade? Que você pudesse me dizer o que é Maitê Proença. Isso eu não sei te dizer não, Mário. Porque eu quero crer que ela seja assim, que ela não caiba em 3 palavras, né? E acho que é no contato íntimo que isso vai se mostrando. Mas eu não sou uma pessoa de fazer muito número. Quer dizer, essa parte que vocês estão vendo é um pouco também a parte que eu mostro em casa. Eu não sou uma pessoa que tenho... É exatamente disso que eu quero me despir. Né? Dessa coisa que faz um esforço para ser aqui de um jeito diferente daquela que eu sou com a minha filha, ou que eu sou com o Jorge, ou que eu sou com o Calico, ou que eu sou com qualquer amigo que possa estar ou não. Ou com o gari que eu vou encontrar na praia e conversar, porque, de certa forma, a vida, eu acho, fica muito mais interessante se a gente tirar o foco de si e olhar para o outro. Porque aí, e olhar mesmo para o outro a ponto de ver isso que é indisfarçável, né? Que o outro está tentando disfarçar, mas que você vê mesmo assim. Se você estiver de fato interessado, com todos os mecanismos que ele fizer, com todos os truques que ele tiver, aquilo lá, 1, 2, 3. Se eu estiver olhando há muito tempo, eu sei fazer uma leitura. E eu sei ler apesar da pessoa, né? E ver o que tem ali e puxar dela. Pode me mostrar. Me mostra que eu gosto é disso. Me mostra esse lado aí que você está escondendo. Sem falar para ela e ir trazendo isso para mim. Porque isso é o que vai dar o colorido na minha vida, entendeu? Então, eu acho que eu sou uma pessoa curiosa. Interessada. Nas coisas, nos lugares onde eu vou. E estar aqui totalmente. Mesmo que eu tenha alguma coisa para fazer depois, eu não estou pensando nisso. E se eu estiver atrasada, também não estou pensando nisso. Sabe? Como é? Porque a vida fica 100%. Eu estou aqui. Eu saio daqui, vou fazer outra coisa, eu vou conversar com ela, eu estou ali conversando com ela, estou interessada. E disso eu vou me alimentando e eu serei meia hora mais ela do que eu era meia hora atrás, porque eu fiquei ali com ela mesmo. E ela me deu uns negócios. E aquilo me ampliou, né? Meio por aí. Meu nome é Daniela e eu queria saber como é para você sustentar tanta beleza. É fácil ou é difícil? Bom, se fosse ruim, eu fazia um rasgo no rosto, mandava cortar, costurar, né? Se fosse muito ruim, dá para enfeiar. Acho que a gente carrega as características que a gente tem pela vida. E quando eu acordo, eu não olho no espelho e falo, nossa, que maravilha. Quando eu olho no espelho, em geral, eu vejo o que está ruim. Gente, estou com tanto olheiro, estou abatida. A gente só vê a parte podre, é uma desgraça.
E eu acho que... não sei, eu acho que não é muito simples, não, para te responder de verdade, porque as mulheres não gostam muito da gente. Eu mesma não acho nada disso, porque eu não, de verdade, também já perguntei pro meu irmão, por exemplo, falei assim, uma vez eu perguntei para ele, falei assim, Guto, você acha que eu sou bonita? Aí ele olhou para mim fixamente durante bastante tempo, em silêncio. Aí ele ficou olhando para pensar mesmo, sabe? Não foi assim, bate pronto. Aí ele falou assim, puxa, Maitê, eu não sei, eu nasci e vivi a vida inteira olhando para você, para tua cara. As pessoas dizem, não é? Ele não tinha a menor ideia, entendeu? Você nunca mais perguntou para ele? Eu não perguntei mais, lógico que causa depressão, né, na pessoa. Aprendi a lição. Mas, em geral, o que a gente vê são os defeitos e de vez em quando eu acho que a coisa tá boa. Eu olho e falo assim, nossa, tá bacana. Mas acho que realmente é uma coisa que ameaça. Porque você chega lá, as outras pessoas valorizam isso muito mais do que quem tem certas características. As pessoas veem, eu não estou olhando para minha cara, você que está olhando. As pessoas veem coisas que eu não sei, não tenho consciência do que eles estão olhando. Mas eu percebo que às vezes incomoda. E às vezes eu tenho que fazer um esforço, porque como as pessoas veem com o nariz distorcido, você está agindo simplesmente, com toda a simplicidade do teu ser, e as pessoas veem outra coisa. Ah, mas ela fez isso porque ela é invejosa também. Você pensa que vem coisas inacreditáveis. Mas vai fazer o quê, né? Tem gente que tem a perna mais curta que o outro, tem aquela mulher que é um suprassumo de inteligência, tem a outra que é gordinha. A gente carrega o que a gente tem e vai carregando isso pela vida e dando um jeito de poder ser com as características que a gente tem. E às vezes as pessoas que têm algumas... você vê que é aquele gordinho simpático, a pessoa que tem um problema, mas que tem o Stephen Hawking, que é um gênio, né? Um homem todo arrebentado, ele fala, eu nem entendo o que ele diz. Né? Então, as compensações estão todas aí, tem espaço para todo mundo e a gente carrega as coisas do jeito que a gente tem. Não dá para se lastimar, porque se você não gostasse mesmo, eu tinha aquela providência para tomar que eu já te falei, né? Eu tenho uma pergunta para ambos. E o que os homens sempre esconderam de si próprios e das mulheres? Vou te contar. O que é que acontece? A pergunta é bem profunda. O que é que acontece dentro do mictório quando vocês estão todos... Você não tem ido? Não tenho ido. Não tenho ido. Então, você faz pesquisa não, faz pesquisa tá não. Bom. Tá? A gente volta aqui para fazer essa palestra. Existe um mito masculino de educar as mulheres. Os homens têm profunda dificuldade de suportar a lógica feminina, se é que esse termo a ela é aplicável. Os homens... Tá indo tão bem, né? Começou, pegou bem, mas aí... largou. Não, mas eu vou tentar Eu vou tentar. Quando a gente fala em lógica de maneira geral, a gente fala em lógica aristotélica. É a referência, é a base da nossa civilização ocidental. A gente funciona na base do princípio da identidade, do princípio do terceiro excluído, do princípio da não contradição.
Homem normalmente pensa assim, e acha que pensa certo quando respeita esses 3 princípios. Ele pergunta para uma mulher, você quer ir ao jantar ou você quer ir ao cinema? E ela pode responder, pode ser. Pronto. Né? Crise. Né? Imediatamente ele vai perguntar, mas pode ser o quê? Assim, ué, pode ser que a gente queira ir ao cinema, ou queira ir jantar, ou alguma outra coisa que a gente vai ver na hora do pode ser. Não é? É. Aí fica complicado, porque ele pensa que é uma coisa ou outra, mas não tem uma terceira possibilidade, não existe o pode ser. Porque se puder ser, corrompe a própria base do seu pensamento, das suas relações. Então ele resolve educar as mulheres. O mais famoso conto sobre isso, né, a mais famosa representação disso é My Fair Lady. Né? É o desespero do personagem, do Henry Higgins, olhando para uma mulher e perguntando por que você não pode ser um pouco mais parecida com um homem? Né? E continua dizendo, um homem é tão simples, um homem é tão claro, um homem é tão isso, um homem daquilo, fazendo elogio dessa masculinidade. Né? Mas a gente sabe como é que termina o filme. E ela buscando chinelo, né? Mas então, normalmente o que os homens se escondem da feminilidade é que existe uma outra razão que não seja essa razão fechada nesses 3 princípios. E por não admitir que existe uma outra razão, muitas vezes eles degradam as mulheres. Foi por onde eu comecei hoje com aquela série de frases, quase como uma coisa não admissível. Porém, ocorreram homens que deram razão a essa razão além de Aristóteles. O mais conhecido deles é Sigmund Freud, né, que disse, não, existe uma outra razão, né, no sensível, existe uma outra razão no dito intuitivo, existe uma outra razão na contradição. Quando uma pessoa sonha, por exemplo, e diz, eu sonhei que o dia estava chovendo com muito sol. Né? E o Freud diz, não corrijo analisando. O inconsciente não funciona pelo princípio da não contradição. Existe a contradição e podem coexistir, e isso não é vulgar, ou seja, é uma outra lógica. Aliás, faço homenagem a ele, Newton da Costa, foi o brasileiro que teorizou essa nova lógica, a lógica, eu falei dele hoje, foi quem me deu esse livro, né? A lógica da paraconsistência, que admite o princípio da não contradição. Então, acho que é isso. Eu acho que os homens sempre escondem a feminilidade porque isso os forçaria a funcionar numa zona de profundo desconforto, aonde eles saem da segurança, da satisfação garantida, da segurança Sears, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Né? Quer dizer, aonde de repente eles têm que ousar, como falava Maitê, ousar um tipo de satisfação, aonde eles podem, por exemplo, se esborrachar. Normalmente, alguns homens, na neurose obsessiva, dificilmente um homem diz para uma mulher, tipo, você quer ir ao cinema comigo? Né? Ele diz, eu vou ao cinema, se você quiser ir, pode vir. Né? Quer dizer, ele diz o que vai fazer, mas ele tem dificuldade, né, de se arriscar nesse contato. Então, eu acho que o que os homens sempre se esconderam foi o risco. Foi a fragilidade desse além desses princípios. Eu acho. E no momento ele não pode mais esconder, porque o mundo de hoje, a globalização, não permite mais isso. Então eles ou sofrem ou se arriscam. Ele quer falar. Quem quer falar? É aquele... Quem quer falar? Ele quer falar. Oi? Se a gente assusta os homens, a câmera às vezes assusta a gente. Esquece. Não é nada não, isso aí. Mas, É uma maquininha, quebra. Atrás dela tem alguns milhões de gravando pessoas, nada. mas tudo bem. eu tenho uma pergunta contraditória.
Oba. Pensando assim, né, tudo que a Maite falou, tudo que a gente está falando hoje nesse homem assustado, fico pensando assim, o quanto da gente hoje, essa mulher que é independente, que alcança outros lugares, quanto ainda não tem da gente dessa insegurança, dessa dor, dessa vontade de ter a segurança que vem de um outro lugar. E, por outro lado, o quanto da gente a gente ainda não descobriu, da força que tem, e é por isso que eu acho que é contraditório mesmo, né? Você está procurando uma outra força e, ao mesmo tempo, ter uma força que a gente não sabe onde está, e que faz a gente ser, talvez, essa mulher que existe dentro da gente, que ocupa novos espaços, que vai contra toda essa lógica, todos esses conceitos e preconceitos que vêm se repetindo ao longo dos anos e ainda hoje se mantém de outras formas. Essa é a minha pergunta. É que não vai contra, vai junto. Dá para ter as duas coisas. Dá para ser essa mulher interessada no mundo, que saiu para fora da casa. Porque a vida dos meninos sempre foi mais interessante, né? Eles ficam do lado de fora jogando bola, vendo as coisas, aumentando mesmo as perspectivas. Depois é que eles não sabem muito bem o que fazer com isso. Mas eles têm uma vida muito mais plural, enquanto a gente fica lá protegida dentro de casa, aprendendo a costurar. Então, quando a gente saiu desse esquema, a gente se inebriou disso, se intoxicou disso, a tal ponto que a gente achou que era necessário largar aquela outra, que adora brincar de casinha, que adora ter um amor com quem você pode ser frágil. Porque é muito ruim não poder ser frágil. Eles nem conseguem. A gente consegue, mas a gente está abrindo mão disso. Por quê? Para fingir que a gente é igual a eles? É ruim para eles não conseguir isso. É ruim para eles não entrar em contato com um lugar de sentimentos e emoções que fica lá enclausurado, sem conseguir sair, que dá infarte, câncer, essas coisas todas horríveis, pedra no rim, né? Fora as outras coisas mais feias que acontecem daqui para baixo, que acontecem antes, aquilo tudo que dá por causa de tensão, porque você não tem a liberdade de soltar aquele mundo de emoções que está acontecendo ali dentro. E que a gente pode, quando está dentro da casa, dentro do lar, mais protegido do mundo lá fora, mostrar, né? Num contexto onde todo mundo é íntimo, dentro da família. A família é muito confortável, é muito gostoso ter isso. Então, eu acho que a gente tem que voltar agora para poder ter as duas coisas. Porque senão a gente fica... É como se a gente fosse uns seres amputados. Não é amputado de um braço porque não é visível, mas é amputado de algo muito melhor. Algo que sempre foi patrimônio nosso, que é a subjetividade, que é os teus interiores, a tua capacidade de ser frágil, de mostrar toda a tua vulnerabilidade, de pedir ajuda, pelo amor de Deus, seja objetivo, porque a minha cabeça está confusa. Eu faço preto ou branco, porque eu estou vendo um monte de cor no meio, mas não serve aqui para a vida prática. Dá para você me dizer, faz assim, e aí eu vou, ai, que delícia. Né? Então, acho que a gente precisa aprender a somar. Não é um ou outro, é junto. Esse pequeno sketch que a Maite acabou de fazer comigo é imperdível para quem quiser entender uma frase de Lacan, que a mulher goza no fantasma do homem. É fantástico. Realmente, eu nunca vi uma mise-en-scène tão forte, né, nesse sentido. Agora, eu concordo plenamente com tudo que a Maite disse e só gostaria de acrescentar um pontinho. Quando a mulher, agora, nos últimos 20 anos, na globalização, passou a ter o papel social diferente que tinha antes, né, ela se assustou muito, como você disse. E ao se assustar, ela pegou
talvez o menos interessante dos homens. Quer dizer, você pega um avião hoje em dia, São Paulo-Rio, por exemplo, o número de mulheres com terninho preto, né, ou bege com camisa branca, né, pastinha de 007, que antigamente se chamava, né, quando 007 era sério, assim, era Sean Connery, né? Então, pastinha 007, cabelinho curto, óculos, quer dizer, é ruim. Quer dizer, não precisa para ser. Não precisa. Não, é ruim. Bom. É. Queria fazer uma pergunta. Queria saber assim, por que uma sociedade moderna nossa ainda existe tanta diferença entre homem e mulher ainda? Qual a origem disso? Não, isso é com você. Por favor. Não existe mais tanto, você acha? Eu acho que existe. Eu acho que existe, benza a Deus. Eu acho que existem muitas diferenças. Externamente não, né? Porque a gente pode tudo. A gente pode as mesmas profissões, todo mundo conquistou seus espaços, mas existe internamente, e é o que deixa o mistério ali, e é o que nos mantém atraídos uns pelos outros, é o que causa surpresa, né? É muito bom que seja diferente, é muito bom que aquela criatura que eu amo seja um total ponto de interrogação para mim. Porque é isso que me mantém atraído ali. Se eu decifrei tudo, aí dá tédio, né? Então, eu acho que esse enigma jamais será decifrado. Por mais que a gente pratique os mesmos esportes, que a gente bote panturrilha, peito, faz isso, e os homens virem gays e as mulheres virem gays e que todo mundo tente fazer todas as mesmas coisas, né? Eu acho que mesmo assim, você vê numa relação, por exemplo, de homossexual de mulheres, as mulheres seduzem como homens muito mais, porque elas se transformam numa outra criatura, elas fazem tudo para te seduzir, elas fazem que você tiver frágil, vai um petelhar que você vai. Porque é tamanha o poder de sedução, elas fazem o que os homens fazem e muito mais. Elas não têm limite na conquista, né? Uma mulher homossexual. Porém, o que acontece ali na frente? Ela se apaixona depois. E o homem, ele vai para a caça. Ele conquista, depois que ele conquista, ele pode até se desinteressar, não quero mais. A mulher não, depois que ela conquista, ela cai na própria armadilha. Porque ela é gay, mas ela é mulher, né? Olha, eu posso responder rapidamente, porque eu acho mais interessante ficar vendo a resposta do Maitê. Vendo, né? Não só escutando, mas vendo. É um eterno mito. Muita gente aqui deve ter tido aquele chaveirinho da moeda. Você teve? Aquela moeda que se repartia e namorados se davam. Moeda, olha, aqui está a sua metade, aqui está a minha metade. Você não teve isso, não? Não. Não? Nunca te deram isso? Nunca. Vamos providenciar. Mas muita gente, vou te contar, teve muita gente que teve um chaveirinho que era uma moeda, às vezes moeda do Império, uma moeda antiga, assim, que se cortava pela metade, não reto, meio assim como um S. Eles fazem agora uns pingentes com isso, eu já vi. Pingente eu não vi. Já vi. Aí entendi, né? Que é... E aí, que era uma tentativa de representação da cada metade. Né? Então você é meu complemento. Você perguntou por que a gente não alcança isso. É um tema clássico. Esse tema da cara metade vem do Banquete de Platão, na nossa sociedade ocidental. Quando Aristófanes fica dizendo, mas é possível, não é possível a gente achar finalmente esse complemento, e pensa que como nós seríamos uma laranja, a famosa laranja, quer dizer, a laranja que se separaria, que nós poderíamos retornar. Eu acho que a melhor resposta é como Maitê falou e representou
Ainda bem que existe uma complementação fundamental. A nossa espécie humana, a marca dela é essa impossibilidade da relação sexual perfeita. E por ser impossível essa relação sexual perfeita, a gente tem a chance de continuar tentando e inventando. Gente, nós temos tempo para mais... Jorge. Fala, doutor. Jorge. Uma última rodadinha, por aí. Então, quem quiser bater papo, conversa Jorge, agora. 1, 2... Uma perguntinha? Pode ir. 3, pronto. Você, aproveitando um pouco a experiência que a Maitê está colocando de palco dela, né? Acho muito interessante quando ela coloca essa questão. O melhor ator é o ator de si mesmo, né? Melhor ator é o ator de si mesmo. Você tentar interpretar você mesmo, esse é o papel mais difícil. Né? Por isso que quando você vai ser ator, você fala assim, tentar fazer o papel do outro, esse é o difícil. Né? Então é ter essa plástica, essa coisa de você chorar no palco rindo por dentro e o objetivo é fazer o outro chorar. Então eu acho que a Maitê tem toda uma larga experiência nisso e falar, né, o meu objetivo não é eu chorar, é fazer a outra chorar. Então tem essa plástica, essa coisa toda. E aí eu caio para o teu lado e dizer assim, essa dificuldade hoje, quando você fala de um amor diferente, né, desprovido de qualquer outras coisas, mas eu vejo a questão muito plástica, a questão fisiológica, a pessoa dando mais sentido à questão do que eu tenho, de como eu apareço para os outros, e não mais do que eu sou. E nesse ponto eu acho que seja homem, seja mulher, sexual, a gente está sendo muito igual. E não na sua individualidade. Que acho que esse é o bonito que se fala, né, Maitê? Assim, independente do homem ou da mulher, mas a individualidade de cada um. Te respondo rápido isso. Tá joia. Assim, no taca-taca, no direto. Eu proporia você, aproveitando a presença da Maitê, que nós diferenciamos celebridade de notoriedade. Te pergunto rápido, você acha que Maitê é uma celebridade ou é uma notoriedade? Rápido. Rápido. É uma celebridade ou uma notoriedade? Ela é notória. Né? Porque senão ela não estaria aqui. Ela tem uma carreira, ela parece essa menininha, mas ela tem uma carreira de algum tempo. Certo? Existe, todo momento que o laço social muda, né, como é o que a gente está vivendo nesse momento, você tem as figuras de vanguarda, figuras de ponta, por onde a coisa vai, mas a maioria não está na vanguarda. A maioria está na caricatura da vanguarda. Né? Por quê? Porque é muito difícil você suportar a vanguarda, é muito difícil você se responsabilizar pela angústia da falta de garantia, como a gente falou agora há pouco. É muito difícil, quando o mundo muda e você não conhece mais os termômetros, para quem age na expectativa, está perdido. Então, rapidamente se criam novos locos de expectativa para dar amparo a essas pessoas perdidas. Então você tem uma igreja, entre parênteses, a cada esquina, você tem marcas ditas de luxo que todo mundo usa igual, que portanto não tem nada de luxo, né? Enfim, você tem vários fenômenos na sociedade dessa maneira, e você tem comportamentos também estereotipados que aparentemente são de vanguarda. E comportamento estereotipado é celebridade. Por isso que elas duram, como dizia o Andy Warhol, 15 minutos, porque não tem nada naquilo, não provoca nada, a não ser o tempo de uma capa de revista, que é uma semana e depois vai cobrir o chão da cozinha. Né? Então, há uma diferença entre celebridade e notoriedade. E é bom, aliás, as revistas semanais que usam esse nicho de mercado começarem a sacar isso, porque elas ainda estão dando muita força à celebridade, né? E é bom perceber que o avanço desse novo laço social está muito cansado disso. Né? Tá muito... Chega. Então, esse cansaço, agora é tão insuportável esse cansaço que eu prefiro a angústia do novo. E na angústia do novo você vai se valer da notoriedade. O que é notoriedade? É aquele que não é genérico. Né? Maitê não é genérica. Só existe ela, só existe essa Maitê. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior. Eu não vou dar minha opinião. Não vou cometer indiscrição de dar minha opinião pessoal, né? Aqui, né? Mas eu estou dizendo que é
algo singular, porque outra que fosse querer ser igual, né, seria um deboche, seria uma coisa idiota qualquer. Né? Então, eu acho interessante a gente ver esse aspecto, né, que a celebridade talvez esteja com dias contados e cada vez mais as pessoas possam, na medida de suportar a sua singularidade, poderem suportar a notoriedade que a singularidade dá. E a opção vai ser suportar uma notoriedade ou virar genérico. Tá? Opa! Meu nome é Elizabeth e eu queria falar... Levanta a mão, obrigado. Fazer uma observação só. A Maitê, alguém perguntou para ela como que é ser tão bonita, assim, qual as consequências, né? E eu acho assim, por tudo que eu vi aqui hoje, por algumas entrevistas que eu já vi de você, que o mais bonito em você é a singularidade que você disse que quer mostrar cada vez mais mesmo. E também que bom que você não preparou coisas para falar, porque você trouxe tanta coisa interessante, produtiva para a gente pensar. Não só ela, ele também, é lógico. Muito obrigado. Se ele não estivesse aqui... Mas então é isso que eu queria falar. Se ele não tivesse falado tantas coisas interessantes, não teria me ocorrido nada. Ele levanta a bola, eu corto e assim vai, né? Isso como numa boa conversa. Olha ali. Oi. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cássia e eu gostaria de lembrar da Dona Beija, da novela, né? Um estado deslumbrante, né? Foi uma mulher que teve que romper, né, várias barreiras, né, vários preconceitos, né? E eu gostaria que você comentasse, né? Porque foi muito tempo uma coisa real, né? A Dona Beija, eu acho que ela interessou e ela foi no mundo inteiro. Outro dia alguém me falou que estava passando na Chechênia. Imagine, como será, né? Eu falando em checheno. Você está provocando a maior chechenidade, né? Chechenidade, você acha lá? Que loucura, hein? Mas eles tiram aquelas cenas. Atiram? Diz que nos países árabes eles tiram algumas cenas, né? De Chechênia? De Chechênia. Fica chênio, fica chato, né? Não, porque não tinha tantas cenas assim. Eram pouquíssimas. É que na época era muito pouco usual e... Enfim, então causou uma certa comoção, né? Mas aquelas cenas todas eram editadas por mim. Por isso que elas não eram vulgares e tudo, era tudo feito com um super cuidado e tal. Enfim. Mas a Dona Beija, eu acho que o que a Dona Beija tinha de interessante é que ela era uma mulher contraditória. Ela era uma mulher... Porque as pessoas lineares não têm muito interesse, né? Você já sabe o que ela vai falar daqui a pouco, você já sabe tudo, não te surpreende. Não... E a Dona Beija era uma mulher que amava profundamente, mas mandava matar a pessoa que ela amava. Ela era completamente liberta com os hábitos e mores dela mesma, mas ela era super conservadora com as filhas. Ela desprezava a sociedade onde ela vivia e chorava as pessoas ricas e as pessoas de poder, mas ela chorava e chorava no ombro da escrava dela, que era a amiga para quem ela podia ser vulnerável, em quem ela confiava de verdade. Então ela tinha essa coisa masculina na maneira, eu faço, aconteço, mas ela se aquebrantava ali com a pessoa mais frágil, né? Da sociedade, o representante mais frágil da sociedade. Então, eu acho que a Dona Beija, ela fez sucesso, não foi pelas cenas de nu, que eram muito poucas, na verdade. Talvez tenha contribuído um pouquinho, mas eu acho que a gente teve 40 pontos de Ibope roubados daquela outra emissora que eu não posso falar, porque eu posso ser mandada embora, que eu sou contratada. E a Manchete conseguiu, numa época que não tinha controle remoto, não tinha nada. A pessoa tinha que ir lá, trocar o canal e ficar.
40 pontos roubados, né? Então, houve dias assim. Então, foi realmente uma coisa que abalou e trouxe uma forma nova de fazer televisão, porque ela era uma figura extremamente interessante e num país como o nosso, desmemoriado, onde poucas coisas eram feitas para falar da história do Brasil. Hoje em dia tem muitas minisséries que tratam de assuntos históricos, mas naquela época tinha poucos. Então, poder trazer um pouco da história do Brasil através de um veículo abrangente como é a televisão, acho que isso também foi inovador e as pessoas gostaram. Tenho 25 anos e acabo de passar por um processo de separação com uma filhinha de 11 meses. E eu vim aqui hoje para saber o que homens e mulheres não sabem sobre mulheres. E eu acho que o que a gente, nós mulheres, não sabemos é que podemos ser donas de si e devemos ser donas de nós mesmos. E queria saber dos dois o que os homens da atualidade estão fazendo para correr atrás dessas mulheres do século XXI, né? Das donas de si, da sua vida e, enfim, do seu destino. O que mudou um pouco ao decorrer dos anos. Queria saber dos dois. O que os homens... O que os homens estão fazendo para compreender e para correr atrás dessa, digamos assim, uma evolução feminina, não uma evolução, mas um desprendimento daquela mulher submissa para uma mulher mais independente, dona de si. Não, fala. Fala depois eu... Fala que você quer pensar, né? Eu preciso pensar. Está querendo pensar, difícil, né? Claro. Não, eu não sei de dizer, mas sabe o que eu estava... Desculpa falar isso para você, mas enquanto você fazia a pergunta, eu estava olhando para você e eu falei, não é essa a pergunta que ela quer fazer. A pergunta que ela quer fazer é por que ele me largou? Por que eu estou sofrendo? Por que as coisas não funcionam, né? Por que eles não olham e veem e compreendem o movimento da gente? Se eu respondesse isso, diziam que eu estaria fazendo psicanálise selvagem. Então, a Maitê fazendo, tá tudo certo. Eu não sou psicanalista, né? Eu posso fazer psicanálise de botiquinha aqui quanto eu quiser, né? O psicanalista é ele. Eu sou apenas uma intuitiva. Então eu estava olhando pro teu rosto, pra tua expressão, eu falei assim, nossa, não é isso que ela quer falar, não é isso. Não, porque ele me largou. Você que largou ele? Mas largou porque estava insatisfatório, e porque ele não estava entendendo, e porque não estava... Não se discute com o analista. Não se discute. O analista tem sempre Olha, razão, vamos botar ordem nessa bagunça. Não adianta, né? Eu acho que eles a gente vê um êxodo, né? Os homens estão migrando para a terra da adolescência, né? Quando eles não entendem. É um êxodo. Só mulher aplaudiu, não sei se vocês notaram, né? Não ocorreram palmas no Já que eu não compreendo nada, que isso está ficando cada vez mais complexo, por isso que a gente vai eu vou voltar lá para aquela zona de conforto que eu já vivi, né? E onde lá era muito bom e eu posso ficar sendo daquele jeito, né, que a gente tem visto. Eu acho que é isso que está acontecendo. Eles não estão tentando entender. Não, eu estou generalizando, evidentemente, que há muitas exceções e há homens muito interessantes. Esses que estão fazendo esse esforço, eles vão descobrir uma mulher frágil também, que também fez um monte de conquistas aparentes, mas também não sabe como se situar dentro dessas conquistas que ela mesma fez.
ela também vai para casa e chora em casa porque ela está solitária e porque ela não tem um companheiro que ela gostaria muito de ter aquela pessoa porque é muito agradável você estar junto com alguém com quem você tem profunda intimidade e que você está junto como se você estivesse sozinho, né? É tão bom, que é tão confortável que você estando junto, você está sozinho, mas você está junto. Essa é a relação ideal. E as pessoas, hoje em dia, estão numa batida assim tão corrida que ninguém faz esforço nenhum para se manter. Na primeira frustração, as pessoas caem fora e vai lá para a adolescência. Né? Só uma palavrinha sobre isso. Fala. Só uma palavrinha pequenininha. Não, fala. Agora eu pude pensar. Né? Só uma palavrinha. Você insistiu muito se os homens estão entendendo, os homens estão entendendo, os homens estão entendendo. Eu queria propor, e se estão fazendo esse movimento, bom, espero que não. Não tem nada para entender. Eu acho que exatamente o que esse mundo de hoje está demonstrando é que cada vez mais nós vamos ter que fazer o exercício de estar junto, apesar de nós não nos compreendermos. Acho que os jovens, já trabalhei isso aqui no Café Filosófico, os jovens nos dão um maravilhoso exemplo disso, quando tocam uma música muito diferente da música dita da nossa época, né? O barquinho vai, o barquinho vem, né? E tal, quer dizer que a gente cantava, eu sei que não, eu sei que a gente cantava em uníssono, né? Esses jovens de hoje tocam uma música que mostra a dispersão combinada. Não precisa se entender para ficar junto. E nas coisas mais essenciais da vida, a gente não precisa compreender porque é bom. Por que é bom tomar um banho de cachoeira? Né? Por que é bom dar um beijo? Pensa bem, dar um beijo. Pergunta para o sistema higiênico, por exemplo, se é bom. Né? Qual é a razão, né, de dar um beijo? O que é a coisa mais gostosa para se ter dentro da boca? Uma língua. Não é? Enfim, eu queria só isso, te responder isso. Espero, né, que isso não seja resolvido pela compreensão mútua, como era o grande mito de 20 anos atrás, mesmo pela possibilidade de articulação das nossas diferenças e que a gente, não se compreendendo, possa inventar esse novo amor. Não passa pelo pensamento, não tem que entender nada, deita na rede, meu bem, e aproveita. Pronto. Que é justamente o que responde a pergunta ali, o que eu acho que a gente esconde, todo mundo esconde, as mulheres escondem do homem e escondem de si mesmo, é o que elas têm de mais pessoal, de mais único, aquilo que mais as caracteriza, que é a sua singularidade, a sua individualidade, aquilo que a gente tem e que o outro não tem. Aquilo que a gente esconde porque a gente acha que não vai ser aprovado se a gente expuser. Então, e que é sempre a parte mais interessante das pessoas, né? Quando a pessoa consegue se aquebrantar e tirar as cascas todas e que aparece aquela coisa, porque às vezes escapa e a pessoa mostra aquilo, apesar dela mesma, né? Mas em geral não, porque em geral a gente está tão armado de mecanismos de sedução. Não é? Porque a sedução não é só para levar uma pessoa, porque você quer seduzir aquela pessoa para levar ela para a cama. Ou para namorar aquela pessoa, porque você quer que a pessoa se relacione com você dessa maneira. A gente seduz uma pedra se a gente não puder. Se ela não for gostar de mim, eu quero que ela goste, que ele goste. A gente é assim, né? Nós somos gregários e nós queremos a apreciação do outro. Então, eu acho que a gente começa a seduzir quando a gente nasce. Porque a gente chora, e aí você chora e vem aquele peito gostoso, cheio de leite quentinho, derramando na sua boca, doce. E aí, aquilo é muito gostoso, né? Se eu pudesse, eu estava chorando até hoje. E a gente chora, mas só que de outras maneiras. A gente vai sofisticando
a forma de seduzir. E a gente vai se armando de mecanismos que a gente acha que são indispensáveis para que a gente seja querido pelo outro, né? E acho que não são. Porque esses mecanismos são justamente o que afastam. Porque as pessoas não são tão tontas assim, elas percebem o mecanismo. Ah, lá vem aquela mulher de novo fazendo aquele mesmo negócio que eu já vi na Silvia e na Cláudia, e na Joana e tatatá e nananã. Eu não vou compactuar com isso. Por que eu vou ficar com essa mulher que vai fazer exatamente o que eu tenho visto há 20 anos, se eu posso ser aquele rapaz adolescente de sempre? Né? Por que eu vou ficar adulto e querer me relacionar com uma coisa tão falsa, que eu já vi tantas vezes? Que a gente não tem coragem de mostrar o que existe ali, que é só seu, que são as suas impressões, que você andou pela vida e você sentiu aquilo de uma maneira só sua. Existe isso. As pessoas às vezes não sabem verbalizar. Você pega uma pessoa do campo, e a pessoa do campo, ela tem poucas palavras. Então, ela fala, eu estou com fome, eu sinto frio, eu estou cansado, eu vou dormir. E quando ele quer expressar sentimentos e coisas mais sutis, ele faz silêncio. E a gente é obrigado a ler nas entrelinhas. A gente é obrigado a ler o silêncio do outro. E na cidade não há silêncio. Há um monte de palavras vãs, né? A gente fala, e fala, e fala, e fala. Do homem e das mulheres na captura do que é ser mulher. E que ele, normalmente, quando nós falamos dela, nós acabamos gerando insultos. O segundo ponto é que se a mulher está fora da civilização, é interessante a gente ver o lugar que ela fica fora da civilização. Na época industrial, até 20, 30 anos atrás, se eu perguntasse para vocês rapidamente qual seria a figura da mulher mais conhecida, a mulher era vista como mãe de família, a mulher era vista como enfermeira, como aquela que cuida dos filhos, zela pela educação, zela pelo senhor que faz a civilização, ou seja, zela pelos homens. Isso era compatível com uma época onde a sociedade se organizava de uma forma masculina, que foi o mundo anterior, que foi o mundo industrial. Essa nossa sociedade não se organiza dessa maneira. Essa nossa sociedade se organiza em rede, se organiza horizontalmente, se organiza não respondendo a padrões e a princípios comuns. Não existe mais a versão do o universo, existe uma pluralidade de possibilidades. Esse mundo de hoje não se faz mais por hierarquias, por competições, se faz mais por parcerias, por amizade, se faz mais por encontros e produções e separações, se faz mais por singularidade, se faz mais por talentos. Esse mundo de hoje está muito mais próximo do ser mulher do que o mundo de ontem. O que faz com que quem tenha proposto esse módulo, que foi Augusto Rodrigues, tenha feito pergunta do ponto de vista do homem. O homem é muito assustado do que fazer com essa mulher que ele conhecia até 20 anos atrás, que ele a sabia em um determinado lugar e que de repente ele a vê perigosamente solta, perigosamente livre, perigosamente sexualizada, perigosamente interessada nela mesma, perigosamente trabalhadora, enfim, não mais servindo como aquele ponto de referência estável ao qual ele estava acostumado. Isso não quer dizer que as mulheres estejam tranquilas nesse momento, as mulheres também não estão tranquilas, mas isso quer dizer que, sobretudo, os homens estão muito intranquilos, porque a globalização é algo muito mais, está muito mais para as mulheres que para os homens. O último comentário, que eu queria ainda sensibilizar vocês, é que os homens têm um tipo de satisfação que visa o grupo, visa o conjunto, visa o igual, visa o idêntico. Comece pelo vestuário dos homens, vejam quantas pessoas estão aqui hoje com blazer azul e camisa azul clara, né, e calça bege. Né? Veja que um guarda-roupa masculino tem essa imensa variação do azul ao marrom, que os sapatos são marrons ou pretos e que as meias são azuis ou pretas. Né? Vejam a cor dos cintos
Veja como eles adoram ficar numa mesa de bar trocando informações dos seus grandes troféus, daquilo que conquistaram, como um diz para o outro, dos grandes troféus da civilização, até que chega uma mulher e faz um muxoxo, né, e diz, sim, é ótimo que você está comemorando, mas vamos fazer outra coisa? Né? E ele, quer dizer, se os homens ficassem só entre si, eles estariam até hoje dizendo como o seu tacape é bonito, o seu também é legal. Né? Quer dizer, eles têm essa possibilidade do reconhecimento mútuo. Já trabalhei aqui em Café Filosófico anterior, que quando você elogia um homem, ele acha ótimo, mas se você elogiar e compará-lo, ele vai achar mais fantástico ainda. Né? Você diz, você puxa como você é brilhante, ele vai falar, mas não, se você falar para um homem, você é brilhante como Churchill, fala, não, agora exagerou. Né? Bom, ele vai adorar a comparação. Se você disser para uma mulher, né, como você está linda, ela pode gostar, baixar os olhos. E se você disser para ela, você está muito parecida com a Sharon Stone, ela vai achar, tá vendo? Alguém já berrou, é isso, quer dizer, imediatamente existe, né, o repúdio a qualquer comparação, porque a mulher é singular, né, porque a mulher exatamente não é capturável em nenhum tipo de conceito específico, a não ser numa generalidade as mulheres, mas elas só podem ser tomadas uma a uma. Eu espero que a gente possa discutir essa noite esses aspectos. Né? Esses aspectos dessa mulher de hoje, dessa mulher globalizada, na medida em que essa mulher continua escondendo de todos nós a essência dessa feminilidade, a gente vê isso repercutir em todos os momentos da vida. Como é que uma mulher fica grávida hoje em dia, como é que uma mulher educa, como é que uma mulher trabalha, como é que ela casa, como é que ela ama, como é que ela se apaixona, como é que ela nasce, como é que ela morre. O que você acha? Eu acho muito injusto que você fale 15 minutos sobre temas variados Ah. e passe a bola para mim para eu fazer a síntese. Eu sou apenas uma mulher, Eu sou apenas uma escada, Maite. Olha aqui. Eu acho que eu vou ficar só ouvindo o Jorge também, porque é tão bom, né? Ele é o intelectual, o homem que conhece os livros, que leu muito, que tem memória para reter essa informação, essas teses de grandes homens, grandes pensadores que pensaram coisas a partir de suas vivências em muitas épocas, né? E eu sou uma pessoa com muitos buracos negros na minha memória, na minha cabeça, muitas zonas sombrias, porque eu acho que eu, de certa forma, até li algumas coisas também. Anotei. Mas não fixa, né? Então, eu acho que as coisas em mim, meio que elas se transformaram num outro material que não serve para o debate. Serve para viver. É bom para burro, porque é uma coisa que metabolizou e se transformou numa outra coisa. Do quê? Mas uma coisa que serve para a vida, assim, para saber como andar e como percorrer. Enquanto você é uma pessoa que também sabe fazer essas coisas. Obrigado. Mas você é o intelectual da mesa. Eu sou apenas uma diletante que fui passando pela vida e tendo impressões e eu acho que, apesar disso, eu trouxe aqui a melhor parte de mim, que é o seguinte, que é uma coisa que ele também tem, e que ela tem, e que você tem, e que todos nós aqui temos, e que o peão da fazenda tem, o gari tem. A bendição do céu. Hegel, hein? A mulher pode naturalmente receber educação, porém sua mente não é adequada às ciências mais elevadas, da filosofia e a algumas artes. Oscar Wilde. Todas as mulheres acabam sendo como suas mães. Essa é a tragédia. Ortega y Gasset. Estamos chegando mais perto. Ortega y Gasset. A mulher parece resolvida a manter a espécie dentro de limites medíocres, a procurar que o homem não chegue nunca a ser semideus. Elias Canetti, Prêmio Nobel de Literatura de 1981.
Sua confusão era tal que começou a piorar mentalmente como uma mulher. Bom, e finalmente a lista é longa, eu encurto, né? O epitáfio do grande poeta inglês John Donne, século XVII, morre a mulher dele e ele escreve na tumba dela: enquanto você repousa, eu descanso. Com humor pode, né? Com humor pode espinafrar. Veja, a primeira coisa que a gente teria, talvez a ideia, ouvir essas frases que nos faz rir, como diz Maitê, com humor pode espinafrar, é porque tem humor, tem alguma coisa que sai de algo direto, porque se fosse algo direto não poderia espinafrar, seria uma degradação da mulher. Acredito que esse conjunto de frases que vem desde a Bíblia até Elias Canetti, até Ortega y Gasset, até Shakespeare, enfim, a todos aqueles homens que a gente aprendeu a respeitar, a ler, pais da literatura, da ciência, enfim, da lógica. Eu acho que o que isso nos ensina é que para todos eles a mulher sempre escapa. A mulher não tem um lugar que seja capturável por essa razão. O que faz com que a mulher seja vista, que o segredo seja, não... Hoje em dia ficou difícil usar esse nome depois de um certo livro, mas que o segredo seja que existe um lugar para a mulher, uma atopia, um lugar fora da civilização. Não que isso tudo sejam desaforos, não que isso sejam xingamentos, não que isso sejam escrachos, mas que essa série de frases mostram o desaforo. São desaforos em relação à mulher. Desaforo no sentido da palavra desaforar, de fora do lugar, né? Todas essas referências não dizem da mulher, mas dizem, sobretudo, da dificuldade dos homens e das mulheres capturarem o feminino e capturarem a própria mulher. E uma das formas clássicas que a gente tem de capturar aquilo que escapa é através da dor, através do xingamento, através do desaforo, através do insulto, porque as palavras insultantes são aquelas que colam, que saltam em cima. Insulto, né? E o insultar faz com que como se a gente pudesse pegar esse feminino. Bom, eu quero passar para Maitê, mas eu gostaria de colocar então como primeiro ponto isso, da dificuldade nossa histórica. Nós temos, hoje a nossa conversa é amplamente repartida sobre o tema que Augusto Rodrigues nos convidou a falar, aqui na CPFL, no Café Filosófico, sobre o que as mulheres sempre esconderam dos homens e delas mesmas. Maitê e eu não fizemos uma ementa, porque seria um pouco contraditório fazê-lo, e deixamos que vocês entendessem que nós sabíamos. E vocês vieram. O que é formidável. Bom, eu gostaria de introduzir o tema através da forma que os homens, desde a Bíblia, têm falado a respeito das mulheres. Vocês verem que forma enaltecedora eles têm feito. Oi? Eu retiro isso de um livrinho de um chileno chamado Isidoro Lois, chamado A Mulher. E eu utilizei isso num livro há alguns anos atrás, chamado Psicanálise e Problemas ao Feminino. Quem me deu esse livro, aliás, foi um lógico chamado Newton da Costa, que por alguma razão específica deve tê-lo comprado e me dado de presente. E desse livro eu extraio algumas frases para provocar, para pôr o tema na mesa, para fazer falar. Primeiro, como no Gênesis a mulher era vista. Multiplicarei teus trabalhos e misérias em tua gravidez, com dor parirás os filhos, e estarás sob a lei de teu marido, e ele te dominará. Buda, não o bar, mas o verdadeiro. A mulher é má,
Cada vez que tiver ocasião, toda mulher pecará. Péricles, 450 anos antes de Cristo. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não são cidadãos. Eurípides. Mas a gente entra em que categoria, será? É essa a questão. Eurípides. Os melhores adornos de uma mulher são o silêncio e a modéstia. Aristóteles, pai da razão. O escravo não tem vontade. Não, desculpe. A mulher é por natureza inferior ao homem. Deve, pois, obedecer. O escravo não tem vontade, a criança tem, mas incompleta. A mulher tem, mas impotente. São Paulo. A mulher deve aprender em silêncio com plena submissão. Não consinto que a mulher ensine nem domine o marido, apenas que se mantenha em silêncio. Shakespeare. Eu acho que eu vou fazer esse debate aqui de joelhos, Jorge. Você não sabe que sou mulher? Quando penso, tenho que falar. Voltaire. Uma mulher amavelmente estúpida